Temos estado a estudar o livro de Neemias. E cada semana um capítulo. Hoje chegou ao capítulo 6. O título que eu dei a esta mensagem de hoje é Está Alerta. Digo ao irmão ao lado, está alerta. Não é? É uma passagem que diz, orai e vigiai. Orai e vigiai. Está alerta. Então, enquadrando o livro de Neemias de uma forma assim rápida, o reino do norte e do sul foram levados cativos para a Babilônia. Não é? Eles desobedeceram a Deus e, só a título de informação, o reino do norte, não é? Isso aconteceu pelos assírios no ano 722 e o reino do sul foi levado cativo em 3 etapas. Há uma primeira etapa que eles invadem a cidade em 606, mas eles não conseguem derrubar os muros. Os muros, não é? Naquela altura, é a proteção da cidade. Mas eles levam uma leva de povo, não é? Depois, 9 anos mais tarde, em 597, eles fazem uma nova tentativa, levam mais uma leva de povo, mas não conseguem entrar na cidade e derrubar a cidade. E 20 anos depois da primeira tentativa, em 586, então eles fazem aí a última ou a derradeira tentativa e destroem a cidade, roubam ou saqueiam, roubam o templo, levam as coisas do templo, as muralhas caem por terra, etc. E então eles ficam lá, conforme Jeremias profetizou, na Babilônia durante 70 anos, exilados. Não é? E depois, a partir de 536, com o decreto de Ciro, esse exílio termina. Então, o livro de Esdras e Neemias é o relato da volta do povo de Deus até a Jerusalém. Então isso acontece em 3 etapas também. Primeira, Zorobabel lidera essa primeira leva de judeus, né? Esdras capítulo 1 a capítulo 6. Depois Esdras lidera esse segundo grupo, do capítulo 7 ao versículo 10. De Esdras está relatado isso. E então Neemias lidera esse terceiro grupo. Então a obra fica destruída, as muralhas, 142 anos que aquelas muralhas estão destruídas. Quem lá ficou vive na pobreza, vive na miséria. A cidade não tem proteção alguma porque as muralhas estão derrubadas, etc. Então é aí que o Neemias ouve falar da cidade, pergunta, há um peso que vem ao seu coração, ele ora, ele clama ao Senhor, ele pede ajuda ao rei, ele jejua, o rei dá-lhe autorização lá, ele era copeiro do rei, ele sai lá da sua responsabilidade, copeiro do rei, vai até Jerusalém, começa a obra, vimos que há oposição, mas a obra continua, etc. E chegamos aqui ao capítulo 6, que relata mais uma vez, e em mais pormenor, a oposição. E Neemias capítulo 6, verso 1. Vamos ler, se faz favor. E eu vou ler na versão o livro, está bem? Diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e os Gesseia, são aqueles que encabeçaram os inimigos, a oposição, e o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, Gesé, enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias de Val do Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou a fazer uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Irmãos, a vida cristã, já vamos continuar a ler, não é um mar de rosas. Diga ao irmão ao lado, a vida cristã não é um mar de rosas. Esta ideia que quem tem Jesus não tem problemas é uma mentira.
Foi transmitida no passado que quem tem Jesus não tem problemas, não tem inimigos, não tem oposição, etc. E nós vemos que Neemias, a mão de Deus era sobre ele, Neemias estava a cumprir o propósito de Deus, e ainda assim, a todo o tempo ele enfrentou oposição, ele enfrentou adversidade, ele enfrentou inimigos. João 15:18, Jesus disse assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Pedro diz de outra forma, ele diz assim em 1 Pedro 5:8, vivam sobriamente. Estejam vigilantes quanto aos ataques do diabo, vosso inimigo, que vos cerca, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistam-lhe firmes na fé e lembrem-se de que os outros cristãos por todo o mundo passam pelas mesmas aflições. Pedro, ele é claro, ele diz assim, nós temos o inimigo. Quem é? Ele diz aqui, é o diabo. E qual é o alvo, o propósito desse inimigo? Ele quer paralisar a obra que Deus está a fazer em ti e através de ti. O diabo, ele quer paralisar o que Deus está a fazer em nós, sim. Há uma obra de santificação que Deus está a fazer em cada um de nós. Desde o dia que nós entregamos a vida a Jesus Cristo. O caráter de Cristo, ele está a ser formado em mim e em ti, em cada um de nós. Por isso, lá em Filipenses 1:6 diz que a obra que Deus começou em nós, Ele a terminará para a sua glória. Então há uma obra que Deus está a fazer, mas não é só uma obra em mim ou em ti, mas a obra que Deus quer e está a fazer através de ti. E o objetivo do inimigo é paralisar essa obra. Então a mensagem de hoje é, através de Neemias capítulo 6, nós reconhecermos ou lembrarmos algumas táticas que Satanás usa para impedir que a vontade de Deus, o propósito de Deus aconteça em ti e através de ti. Primeira tática é distrações. Diga lá ao irmão lá, distrações. Distrações. Ou seja, nestes primeiros versículos que nós estamos aqui a ler, o que é que está a acontecer? Aqui a perseguição vem com uma boa aparência. Este Sambalate, este Tobias, eles fazem um convite aparentemente inofensivo ao Neemias, a dizer, olha Neemias, vamos beber um café. Olha Neemias, vamos conversar. Olha, vamos sentar à mesa. Ou seja, eles atraem o Neemias para fora da cidade. Ou seja, larga lá o que estás a fazer e vamos conversar. Larga lá o que estás a fazer e vamos sentar. E diz a Bíblia que o Neemias, ele teve o quê? Discernimento. Ele percebeu, não é, que eles queriam é que ele largasse a obra. Ele percebeu que eles queriam era atraí-lo para fora da cidade e das muralhas e sabe-se lá para fazer o quê? Ou seja, ele percebeu que aquilo que estava ali a acontecer era uma armadilha, uma cilada. O que é que Neemias teve? Ele teve discernimento. E como é que ele responde a essa distração no versículo 3? Ele diz assim, respondi-lhes assim, estou a fazer uma grande... O que é que eu estou a fazer? Uma grande obra. Não posso largá-la, porque haveríamos de parar esta obra. Neemias nos ensina a ter foco. Diga ao irmão ao lado, foco. Foco. A ter prioridade. Irmãos, não é os outros que vão valorizar aquilo que tu estás a fazer, és tu que tens que valorizar aquilo que tu estás a fazer.
Os outros até podem desvalorizar, mas não importa se os outros desvalorizam. Claro que para Sambalate, claro para Tobias, não era importante o que eles estavam a fazer, até porque ele queria que ele acabasse com aquilo que ele estava a fazer. Mas para Neemias era importante o que ele estava a fazer. Porquê que era importante? Porque ele sabia que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus. E quando nós sabemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós temos que estar focados, temos que estar alerta com as distrações. O inimigo vai trazer distrações à tua vida, coisas até que parecem que não são ofensivas, que não tem problema, é só um café, é só isto, é só aquilo, mas que nos vão desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Não é isso que nós ensinamos aos nossos filhos, por exemplo, quando eles vão para a universidade, eles saem da Figueira da Foz, os pais alugam um quarto, não é, em Lisboa, em Coimbra, ou no Porto, ou sabe-se lá, onde eles forem estudar. Qual é o foco? É estudar. Eles estão ali a fazer o quê? Têm um propósito. Eles não estão ali a passear livros, eles não estão ali a gastar o dinheiro do pai e da mãe. Não, eles têm um propósito. Estudar, me preparar, porque há um futuro à minha frente. E é tão fácil nós nos distrairmos com uma festa aqui, com uma festa ali, com uma coisinha aqui, com uma coisinha acolá. E às vezes um curso que pode demorar 3 anos, não é? A licenciatura mais 2, o mestrado, às vezes torna-se 5, torna-se 6, torna-se 7, torna-se 8. E diz, é difícil. Não, a questão não é difícil, a questão é o nosso foco. O Neemias, ele valorizou aquilo que ele estava a fazer, e é importante cada um de nós valorizarmos aquilo que estamos a fazer. Dizer assim, não, eu sei o que é que eu estou aqui a fazer, pode não ser importante para ti, mas para mim é importante, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, cuidado com os convites que apenas nos desviam do foco. Isto não estou só a falar apenas para os jovens, eu falo para mim mesmo, é uma lição para mim mesmo. Há um foco, há um propósito. No dia em que eu aceitei pastorear esta igreja local, irmãos, nesse dia a minha prioridade foi definida. Eu sou pastor local da Figueira da Foz. Eu não sou evangelista, eu não sou apóstolo, eu não sou não sei o quê para andar a visitar o A, B, C ou D. Eu tenho uma prioridade. Quando nós sabemos o que é que estamos aqui a fazer, torna mais fácil dizer que não a este convite, ou dizer que não àquele convite. Eu não estou a dizer que vamos dizer que não a todos os convites, mas pode haver pessoas que nos aliciem com coisas que não têm a ver com se seja pecado ou não, mas que nos vão desviar do nosso foco, que nos vão distrair, que nos vão roubar tempo, que nos vão roubar energia, canalizar a nossa energia, que devia estar canalizada para aquilo que é o nosso foco, para aquilo que é a nossa responsabilidade, para aquilo que nós devíamos valorizar, e passamos a desvalorizar. E algumas pessoas falam, porquê? Porquê que Deus não abençoa? Porquê que isto e aquilo? Porque nós temos que ter sabedoria, foco. Digo, irmão, lá, valoriza aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, ainda que os outros não valorizem. Não é importante o que os outros valorizam, o que é importante é nós sabermos, eu estou aqui porque esta é a vontade de Deus, este é o propósito de Deus, então eu tenho que valorizar isso. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, a versão, o livro, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não estou a falar de coisas de pecado, há coisas até que não são pecado, só que me vai levar a perder tempo naquilo que eu não devia de estar a perder tempo. A tua vida é importante demais. O Neemias, o que ele disse assim, aquilo que eu estou a fazer é importante demais. E se eu for para aí, eu vou largar isto aqui. Se eu for para aí, isto vai parar aqui. Então, eu vou ficar aqui. Diga, irmão, lá, tem foco. Como é que nós respondemos às distrações? Diga, irmão, lá, é com foco. Com foco. A família tem foco. Eles sabem o que é que estão a construir. Eles sabem o que é que vieram aqui fazer. Eles sabem de onde vieram, o que é que estão aqui a fazer e para onde eles vão. Então, foco é a resposta para vencer as distrações. Segunda tática do inimigo. Vamos ler a partir do versículo 5. À quinta vez, o enviado Sambalate trazia mão uma carta aberta. A carta dizia o seguinte: Gesem afirma que por toda a parte
se ouve dizer que os judeus andam a pensar em revoltar-se e que por isso é que estão a reconstruir as muralhas. E ele afirma que tens intenção de tomar o seu rei, de tornar-te o seu rei. E isto é o que se ouve dizer. Também circula o rumor de que arranjaste profetas para falarem a teu favor em Jerusalém. Neemias é o homem que precisávamos como rei de Judá. Podes ter a certeza que darei a conhecer estas informações ao rei Artaxerxes. Por isso proponho que venhas ter comigo e que conversemos, pois é a única forma de escapares. Foi esta a minha resposta. Sabem bem que tudo isso é mentira. Não há em toda essa história uma ponta de verdade, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, e as suas mãos largarão a obra e não efetuarão mais trabalho algum. Então orei: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Segunda estratégia, tática do inimigo: calúnias e difamações. Diga ao irmão ao lado: calúnias e difamações. Vamos lembrar qual é o objetivo do inimigo: paralisar a obra que Deus está a fazer em ti e através de ti. E como é que ele fez agora? Trazendo calúnias. Sabe o que é que ele está a dizer ao Neemias? Tu és um interesseiro. Na verdade, aquilo que tu estás a fazer, tu vieste para aqui trabalhar, tu estás a reconstruir os muralhas. Na verdade, o rei que te ajudou, e tu queres te tornar rei. Ou seja, tu queres, uma expressão portuguesa, morder a mão de quem te ajudou. Queres passar-lhe a perna. É o que estavam a dizer de Neemias. Neemias estava a fazer isso com toda a intenção de ajudar, etc. A gente já viu isso tudo. Mas o que ele estava a dizer é assim: tu és um interesseiro, pá. Segundo, sabe o que é que ele estava a dizer? Neemias diz assim: a mão do Senhor é sobre mim. Mas sabe o que é que eles disseram? Olha, na verdade, tu arranjaste para ti foi profetas para dizer aquilo que tu queres ouvir. Ou seja, tu é que escreveste o discurso do profeta. Não é? Tu é que obrigaste os profetas a dizer de ti mesmo aquilo que eles dizem. Por outras palavras, o que é que eles estavam a dizer? Tu és um mentiroso, tu és uma farsa, tu não tens nada à mão de Deus contigo, tu estás a planeaste tudo isso. O que é que eles estavam a colocar no povo? Medo e incredulidade. Porque sabe o que é uma carta aberta? Uma carta aberta é toda a gente vê. Vem no jornal, toda a gente pode ler. Não é alguma coisa que disseram Neemias, é toda a gente. E agora, no nosso tempo, é no Facebook, é no Instagram, é um Twitter, ou seja, é para toda a gente ver. Neemias, ele tem mau caráter, ele quer é tacho, ele quer é ser rei, e ele está a manipular tudo e todos para conseguir aquilo que ele quer. Isto é calúnia, e isto é o quê? Difamação. E sabe qual é o objetivo de Satanás? É mesmo esse: nos ofender. Sabe o que é ofensa? A ofensa é um isco dentro de uma armadilha. É tal e qual como os pescadores fazem, não é? Eles colocam lá uma minhoca ou qualquer coisa, não é? Mas dentro da minhoca tem lá um anzol. E quando o peixe, não é, vai lá para comer a minhoca, ele fica agarrado, preso. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Uma ofensa é todas essas coisas que acontecem para denegrir a nossa imagem, para nos caluniar, para mentir. E claro, o português diz e o brasileiro também, não sei se diz ou não, mas em Portugal diz: quem não sente não é filho de boa gente, não é? A gente fica sentidos, ficamos ofendidos, ficamos amargurados. Por isso é que lá em Hebreus 12 diz: olha, cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que nós podemos nos privar da graça de Deus, do favor de Deus? Olha, que ninguém se prive, ou seja, que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine e por ela muitos sejam contaminados. Ou seja, Ele está-nos a ensinar: cuidado com as ofensas, cuidado, há um propósito, há uma missão, há um trabalho que Deus está a fazer em ti e através de ti. Agora, como é que o diabo vai paralisar isso? Se ele não conseguir te distrair, ele vai tentar
caluniar, ele vai tentar ofender, ele vai tentar mentir acerca de ti. A nossa tendência é querer justificar. Não, isso é mentira, e querer dizer isto aqui. Oh, irmãos, há gente que não quer ouvir a verdade, eles querem ouvir mesmo ditos e mexericos, porque é isso que alimenta a alma deles. Não adianta, há pessoas que não querem ouvir a verdade, eles querem andar nesse lamaçal do diz que diz. Mas eu aprendo com Neemias que ele não fica nem aí. Eu não estou a dizer que ele não está preocupado, mas ele não faz nada para se defender, porque há um antídoto para nós resolvermos essa amargura dentro de nós. É o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário por cada um de nós. É nós compreendemos que a ofensa que vem até nós diariamente, temos a oportunidade de ficar ofendidos diariamente, é como lixo. E o que é que nós fazemos ao lixo? Nós não abraçamos o lixo, nós não levamos o lixo para a nossa intimidade lá no quarto. Não, nós deitamos fora o lixo. Então olha para essas ofensas como lixo que apresenta-se na tua vida. Não o abraças, não te deites com ele, não leves lá para a cama com a tua esposa ou com o teu marido. Não, deita fora o lixo. Porque quando nós abraçamos a ofensa, isso vai amargurar o nosso coração. Isso vai privar da graça de Deus. Isso vai nos impedir de cumprir o propósito de Deus. Claro que nós ficamos magoados. Claro que nós ficamos tristes. Claro que nós ficamos quando as pessoas mentem. Eles sabem que estão a mentir. E alguém diz, pastor, mas eles não tinham o direito de fazer. Sim, é verdade. Eles não têm o direito de fazer, mas fizeram. E agora, o que é que eu faço? Eles não têm o direito de fazer, mas disseram. E agora, o que é que eu faço? Eles não tinham o direito de fazer uma carta aberta, mas fizeram. E agora? A pergunta é, como é que eu vou reagir? Ou como é que eu vou agir? O que é que eu vou fazer? 1 de Pedro 2,23 diz assim, do exemplo de Jesus, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que é que ele fazia? Entregava-se àquele que julga justamente. Dizia, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Como é que Neemias respondeu? Olha aí o versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos e ameaçar-nos. Ou seja, o que é que eles diziam? As suas mãos vão largar a obra e não há ninguém que vai efetuar o trabalho. E o que é que ele fez? Então, orei. Ele orou. E o que é que ele orou? Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque claro que no meio da calúnia eu não me apetece continuar. Não, vocês pensam que eu quero ser rei? Então pronto, eu largo isto tudo e pronto, vou-me embora. Sim, mas se Deus te colocou lá para fazer isso, não é obra de outra, é obra que tu tens que fazer. O mais fácil é nós largarmos e irmos embora para justificar que nós não somos assim. Mas isso é o que o inimigo quer. Isso é o que o inimigo quer. O que nós aprendemos com Neemias é, eu orei, Senhor, fortalece os meus braços. Oh Senhor, claro que isto dói, ouvir as pessoas a comentarem coisas que é mentira, mas Senhor, eu não vim para aqui por causa das pessoas, eu vim para aqui porque tu colocaste esse propósito no meu coração. Foste tu que falaste, foste tu que falaste ao rei, foste tu que me deste graça, foste tu que me abriste as portas. Então ele, Senhor, fortalece as minhas mãos. Para quê? Para eu continuar a fazer a obra que Deus me propôs para fazer. Que Deus nos fortaleça. Ou seja, que nós possamos não comer essa ofensa, não comer essa amargura, não nos distrairmos, nem com distrações, sejam elas pecado ou não pecado, e não deixar-nos levar pela tática, não é, das calúnias e da difamação, porque isso só tem um objetivo, impedir-nos de cumprir o propósito de Deus. Amém? Vamos continuar a ler no versículo 10. Mais tarde, fui visitar Semaías, filho de Delaías, o neto de Metabel, que estava retido em casa. Eu não sei se ele estava com Covid ou não. Disse ele, vamos encontrar-nos no templo, trancar-nos lá dentro. Os teus inimigos vão vir esta noite para te matar. Respondi-lhe, iria eu, o governador, fugir? E não sendo sacerdote,
como poderia entrar no templo sem perder a vida? Não, nunca faria uma coisa dessas. Olha o versículo 12 e sublinha este versículo 12. Na versão livre diz assim: percebi logo que não tinha sido Deus quem lhe falara. Sambalate e Tobias tinham-no subornado. Versículo 13. Fizeram-no para me atemorizar e levar a pecar, fugindo para o templo, para terem com que me acusar. Oh Deus, orei eu. Não te esqueças de todo o pecado de Tobias e Sambalate, e também do Noadias, a profetiza, assim como em todos os outros profetas que tentaram desencorajar-me. Distrações, calúnias e, terceiro lugar, medo. Este profeta, ele está a dizer ao Neemias: esta noite vão-te matar. Ele é um homem de Deus, ou um pseudo-homem de Deus. Mas sabe o que é que o medo nos quer fazer levar? O medo quer nos levar a desobedecer à palavra de Deus. A desobedecer. Ele reconheceu que ele não poderia jamais entrar no templo, porque ele não era sacerdote. E se ele entrasse no lugar santíssimo sem ser o sacerdote, o que é que iria lhe acontecer? Ele ia morrer. Nunca permitas que o medo te faça quebrar as leis de Deus. Podemos dizer isso a alguém? Nunca permitas que o medo faça quebrar as leis de Deus. Nunca. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor faz uma estátua e diz: olha, todos têm que dobrar o joelho à estátua, e quem não dobrar vai parar à fornalha. É tão fácil aqueles jovens estar lá no cativeiro dizer assim: Deus compreende, Deus sabe. Deus sabe que é difícil. Deus sabe... O pastor, também é só um dia, o que é que isso... Deus sabe que no meu coração eu só o adoro. Não é uma questão do meu coração, é uma questão que eles sabiam: não, só ao Senhor adorarei, eu não vou dobrar a estátua. E eles foram parar à fornalha. Eles não quebraram a lei de Deus, eles obedeceram. O medo nos leva a quebrar. E quando o rei disse: é o vosso Deus, ele disse: olha, nós queremos que o nosso Deus nos livre, mas mesmo que não livre, nós não vamos dobrar o joelho. Porquê? Há este acreditar na vida eterna. Nós não vivemos apenas para o aqui e para o agora. Nós não vivemos para ser salvos, nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Daniel, capítulo 6, quando o rei Dário faz lá um decreto, não é, enganado pelos outros dois príncipes, para apanharem falta em alguma coisa de Daniel, não é, porque não o conseguiam apanhar em falta, a não ser contra o seu Deus. Então o rei Dário faz, neste próximo mês, ninguém faz nenhum pedido a ninguém, a não ser ao rei Dário. E todos eles sabiam que Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor. E o que é que Daniel fez? Senhor, tu conheces o meu coração. Tu sabes que é só este. Um mês passa tão depressa. Tu sabes que o meu coração é teu eternamente. Então é só este mês. Eu não vou orar, mas daqui a um mês a gente volta. Foi isso que ele fez? Não, ele foi parar à cova dos leões. E Deus estava com ele. Diga ao irmão ao lado: não desobedeças. Ou seja, irmãos, não meta em causa aquilo que Deus diz. O medo sempre nos leva a desobedecer. Neemias sabia: eu não posso entrar na casa no templo, porque eu não tenho autorização para o fazer. Mas há muitas outras lições, irmãos. Nesta parte há muitas outras lições. Olha, uma outra lição é esta: cuidado com aqueles que se dizem ser profetas e querem guiar a tua vida. Cuidado. Há gente que se diz profetas, quer guiar. Não. Tu e eu somos guiados pela palavra de Deus em primeiro lugar. Tu e eu somos guiados pelo Espírito Santo que já habita dentro de ti. E há coisas que um profeta pode fazer, é trazer alguma palavra de Deus que vai confirmar aquilo que Deus já colocou dentro de ti. Ele não vai te guiar. Por exemplo, Deus fala contigo e tu sentes ir para a direita e vem um profeta: não, tu tens que ir para a esquerda. Pastor, vou já para a esquerda. Não, no mínimo fica quieto. No mínimo.
Irmãos, há coisas que eu vou ter ousadia de dizer. Esta gente estava a ser paga para fazer isto. Ou seja, estavam a fazer das coisas de Deus negócio. E há muita gente que faz isso hoje. E quando eu disse que ia ter ousadia, que era mais fácil estar noutra igreja e dizer isto noutra igreja do que na minha. Mas às vezes as pessoas não ouvem o seu pastor, que conhece a sua vida, conhece a sua família, conhece os seus filhos, conhecem onde ele mora, conhecem tudo. E vão ouvir um fulano só porque na internet, mas ele é famoso. E depois? E depois? Não, mas ele vai aqui, vai acolá. E depois? Eu não estou a dizer para não ouvir. Eu estou a dizer é que tu tens um pastor também. Alguém que tu conheces. E não conheces apenas só de púlpito. Sabes onde ele anda? A fazer o quê? E às vezes dão ouvidos a gente que vai lá, não sei de onde, dizer não sei o que mais. E que mais tarde vem a saber que fazem-no atrás de dinheiro, esquemas, etc. Mas o culpado não são eles. O culpado é as pessoas que fazem com que eles se tornem figuras pobres. Né? No sentido, eu não estou a dizer que não devemos honrar as pessoas. Mas irmãos, idolatrar são os dois culpados, claro. Honrarmos, isto é uns aos outros. Idolatrar. Ai, não, se é o pastor que diz, vais ter que verificar na Bíblia como qualquer outra pessoa. Porque a Bíblia é o prumo. É o que nós temos que ler, ouvir. E sabe o que é que eu aprendo aqui também, outra lição? É que ele tem discernimento. Ele tem discernimento espiritual. Ele diz assim, eu percebi logo, versículo 12, eu percebi logo que não tinha nada a ver com Deus. Quem falara, Sambalat, Tobias, tinham-lhe subornado. Ou seja, ele tem discernimento espiritual. Como é que o discernimento espiritual vem? Em primeiro lugar, leitura da palavra. Diga ao irmão lá, ler a Bíblia. Ninguém pode ler a Bíblia por ti. Como é que o discernimento espiritual vem? Oração. Ninguém pode ter intimidade com Deus por ti. Tu tens de ter intimidade com Deus. Como é que o discernimento espiritual vem? Com jejum. O pessoal pode gozar fora e fora, mas jejum é bíblico. Jesus jejuava, a igreja primitiva jejuava, nós somos levados a jejuar também. Para quê? Para calar a nossa carne. Não é para que Deus faça a nossa vontade. Não é greve de fome para obrigar Deus a cumprir o que eu quero. Não, é para calar a minha carne, para que eu possa ouvir a vontade de Deus, o plano de Deus, a voz de Deus, e não a minha carne, e não o meu desejo, e não o meu sonho. Não, estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. É por isso que nós somos encorajados a jejuar. Então o discernimento espiritual vem por todas essas coisas. Eles venceram a distração, eles venceram a calúnia, o Neemias, e a difamação. Eles venceram o medo com discernimento espiritual. E por último, versículo 15, a muralha ficou finalmente acabada aos 25 dias do mês Elu, precisamente, ou seja, agosto, mais ou menos agosto e setembro, precisamente 52 dias após terem começado os trabalhos. Não estava tudo pronto, ainda faltava as portas, mas as muralhas já estavam de pé. Versículo 16, quando ouviram isto, os nossos inimigos, os povos à volta, encheram-se de temor e espanto, pois deram conta que aquela obra tinha sido realizada com a ajuda de Deus. A ajuda de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que viver focados. Qual é o propósito de Deus? É este. Vamos não nos deixar de distrair. Pode ser boas pessoas, pode até ser pastores, pode ser nos distrair do plano de Deus. Não. Pode haver calúnias, isso. Vamos manter focados. Versículo 17, durante esses 52 dias, muitas correspondência foi trocada entre Tobias e os administradores de Judá, porque muitos em Judá lhe tinham prestado juramento. Ou seja, nós percebemos aqui, que no capítulo 3, quando aqueles nobres não quiseram ajudar na obra, eles estavam feitos com estes Tobias. Eram pessoas de bem, eram famílias assim, com algum peso, e então eles estavam feitos com eles, por isso eles não ajudaram. Muitos de Judá tinham prestado juramento, visto que o genro de Sacanias, filho de Ará, porque o filho de Joaná casara com a filha de Mesulão, filho de Berqueias. Todos diziam que Tobias era um excelente homem e iam-lhe contar tudo o que eu dizia.
Tobias mandava-me cartas ameaçadoras para meter medo. Irmãos, a verdade é esta: ninguém pode impedir a obra de Deus, nem em ti, nem através de ti. As distrações não podem, as difamações e as calúnias também não, o medo também não, porque a obra chegou ao fim. E qual foi o segredo deles? Continuaram a trabalhar apesar das distrações, continuaram a trabalhar apesar das difamações, continuaram a trabalhar apesar do medo. Ou seja, eu diria assim, irmãos, o principal é manter como principal aquilo que é principal. Eu vou repetir, o principal é manter como principal aquilo que é principal, porque o inimigo quer paralisar a obra que Deus está a fazer em nós e através de nós. E o que é principal? Em primeiro lugar, eu termino com isto: intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus é Deus a trabalhar em nós. Intimidade com Deus é o principal. Diga, irmão, lá, de intimidade com Deus. O que é o principal? Irmãos, e aí fala-se, não vou falar, mas oração, leitura, jejum, já falei disso. O que é o principal? Segundo lugar, foco. Está-me focado. Qual é a vontade de Deus? É esta. Glória a Deus. Não são os outros que têm que valorizar. Claro que eles vão desvalorizar. Claro que não é um americano lá na maior cidade da América que vai valorizar o que eu estou aqui a fazer, ou o que nós estamos aqui a fazer na cidade para eles desconhecida, Figueira da Foz. Mas isso não é importante, somos nós que temos que valorizar, porque foi nós que Deus nos colocou aqui. Então foco, diga ao irmão lá, está focado. E por último, o que é o principal? Continua a trabalhar. Diga ao irmão lá, continua a trabalhar. Não esperes o tempo favorável para trabalhar. E eu termino com esta passagem, Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Na versão livre diz assim: se estiveres à espera das condições ideais para realizar alguma coisa, nunca farás nada. Se estivermos à espera das condições ideais para fazer alguma coisa, nunca faremos nada. Esta mentalidade, se não há oposição é porque é de Deus. Se eu sinto paz é porque então é de Deus. Se há oposição é porque não é de Deus. Não. Se estiveres à espera do tempo ideal, nunca vamos fazer nada. Nunca vai ser o tempo ideal. Nunca vai ser o tempo ideal para casar. Nunca vai ser o tempo ideal para fazer filhos. Nunca vai ser o tempo ideal para nada. Nunca vai ser o tempo ideal para estudar. Nunca vai ser o tempo ideal. Né? E ele termina e diz: nunca farás nada. Quem está sempre a observar o vento, de que lado está ou não está, nunca chegará a semear. Quem anda sempre a olhar para as nuvens, a ver se chove, nunca cegará. Vamos ficar de pé.